Depois que Jesus tinha falado sobre 3 realidades muito bonitinhas. Primeiro, o escândalo. Cuidado, se der escândalo, diz para os discípulos, melhor que você amarre uma pedra no pescoço e se lance no mar. Depois ele diz assim, olha, e outra coisa, tem que corrigir os irmãos. Se vê o irmão fazendo coisa errada, correção fraterna nele. E aí depois ele diz que além disso, precisa perdoar. E perdoar significa dar ao outro aquilo que ele não merece. Depois que ele disse essas 3 realidades, os discípulos olharam um para o outro e faz essa pergunta que está no Evangelho. Senhor, aumenta a nossa fé. Porque isso aí, meu Deus do céu, como é que nós fazemos? Ou o Senhor aumenta a nossa fé, ou então nós não sabemos o que nós vamos fazer. E é muito bonito que Jesus dá uma lição de fé. Primeiro ele diz que olha, ele faz uma ironia, olha, se a sua fé fosse pelo menos de um tamanho de um grão de mostarda, você diria a essa moreira, arranca-te daqui e te planta no mar. Você não é capaz disso. Nós não somos capazes disso. Ou somos? Nós somos. Nós só não confiamos. Quando Jesus diz, ele está dizendo um absurdo. Quem é que planta qualquer coisa no mar? Ninguém planta nada no mar, ninguém só planta na terra, ninguém planta no mar. Por que a fé é arrancar uma árvore da terra? E ele usa uma amoreira, que é uma árvore de médio porte, mas que tem raízes muito profundas, porque no deserto precisa buscar água. Então, para um judeu, arrancar uma árvore é quase um milagre. E ele diz, arranca e planta no mar. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a fé é isso mesmo, é o inconcebível da vida. E nós ficamos tentando colocar a fé dentro de um padrão racional. Outro dia um menino veio no atendimento e disse para mim assim, padre, eu não consigo mais ter fé. E eu não consigo ter fé porque assim, eu vou para a faculdade e lá me falam tantas coisas contrárias à fé, mas eu também não consigo achar um argumento que vá contra. Aquilo me parece verdade. Não vou negar para o senhor não, padre, minha mãe é muito religiosa. Ela não sai da igreja. Mas minha mãe atormenta a nossa vida lá em casa. E eu olho para aquilo e eu fico pensando assim, meu Deus, minha mãe não sai da igreja, fica atormentando a nossa vida, atormenta a vida do meu pai, atormenta a vida da minha irmã. E eu parei e falei, meu Deus do céu, parece que eu não dou conta dessas coisas. É o mesmo sentimento que são os discípulos. E eu falo, eu não consigo ter fé. Coitado desse menino. É uma prisão, sabe? A nossa mente, ela vai se condicionando a pensar coisas que todo mundo pensa. E a fé não é isso. A fé é o rompimento do pensamento sensato, do pensamento de senso comum. Por exemplo, olha, há um hábito em nós valorizamos muito mais aquilo que nós não temos do que aquilo que nós temos. Pode perceber. Há tantas coisas que você tem, que às vezes você não dá importância e fica almejando coisas que você não tem. A nossa mente ela vai se condicionando a certos tipos de pensamento, e a fé é romper esse pensamento. A fé é você ultrapassar essa barreira. O menino não estava entendendo que a fé é justamente isso, é ir contra essa realidade. A realidade da mãe, a realidade da faculdade. A fé, você é chamado a viver isso. Elias, depois que Jezabel e Acabe assumem o poder em Israel, Elias, ele enfrenta sozinho uma realidade triste, porque Jezabel significa filha de Baal. O pai dela era tão devoto àquelas entidades que deu o próprio nome dela. E Acabe, tentando salvar o país, faz uma aliança com um povo que não pertence a ele. E Jezabel leva com ela 400 profetas de Baal para implantar a fé de Baal dentro do povo de Israel. E aí Elias faz o quê? Olha, foram 3 anos e 6 meses. Ele disse, vai chover em Israel. Ele vai para Alcarim, chega lá, vocês lembram disso, o anjo dá de comer para ele, de tanto que ele passa fome.
a angústia da fé. Depois, quando ele viaja mais longe tentando fugir de Deus, lembra que uma viúva diz assim: meu filho, mas você veio aqui e nós não temos nada, o que eu tenho é um pouco de farinha, um pouco de óleo, e isso daí nós vamos fazer um pão para eu e meu filho morrer em paz. E ele disse: amassa esse pão, que esse pão vai nos dar é vida, aqui ninguém pensa em morte. E ele, depois de 3 anos e 6 meses lutando, ele disse: chama o servo de Acabe, porque Acabe não queria chuva em Israel. Imagine um rei que não, precisando de chuva, 3 anos e pouco sem chover, ele não queria chuva. E por que ele não queria chuva? Porque ele pegou ranço de Elias. Pode perceber, quando você age diferente do que as outras pessoas estão acostumadas, o pessimismo acostumado, as pessoas pegam ranço de você, elas não te suportam. Elas não te suportam. E Elias chama o servo de Acabe e diz assim: olha, vem cá menino, vai lá, fala para ele que vai chover. E o menino diz assim: mas o céu está limpo, eu só vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: pois esse é o sinal que vai chover. Corre, porque senão você vai chegar lá e a chuva vai te pegar no caminho. O menino sai e chega lá em Acabe chovendo. Mas existia um processo, sabe? A chuva só aconteceu porque existia um processo pelo qual Elias teve que passar. E a fé nos faz passar por esse processo de confiança. Olha o quanto você tem profetizado na sua vida. De dizer assim: olha, eu vou mirar isso daqui e isso vai acontecer. Eu quero isso para mim, eu busco isso, é isso que eu busco. Mas no momento que eu miro isso, eu digo para mim mesmo: mas eu preciso mudar alguns comportamentos na minha vida. Se eu não mudo esses comportamentos, eu não consigo alcançar a fé. E aí pior, Jesus complementa que quando nós começamos a não entender o que é a fé de verdade, a não vivê-la, porque nós vamos raciocinando ou racionalizando ela demais, sendo que a fé não cabe nesses limites. Quando nós não conseguimos viver isso, o que nós fazemos? Quem é o servo de Jesus que chega lá em casa e vai ser servido pelo seu patrão? O patrão é Deus. Ele vai cozinhar primeiro para o patrão. E depois que o patrão comer, aí é que ele vai comer. Aí nós caímos na dimensão do barganhamento com Deus. Ficamos fazendo troca com Ele. Ou às vezes até mandando que Ele faça coisas para nós, porque nós achamos. E isso é terrível quando nós caímos nisso. O padre já caiu nisso várias vezes. E graças a Deus que Deus me tirou desse lugar. E eu espero que Ele te tire desse lugar também, porque Deus não te deve nada. Deus não deve nada a você. Deus é Deus. Ele é o patrão. E é Ele que governa. Quantas vezes aqui eu já tive a experiência, pessoas que vieram aqui e falaram assim: padre, mandaram vir aqui para rezar. Outro dia veio uma mulher cega. E falaram assim: padre, disseram que o senhor reza por essa mulher, está cega, e ela quer enxergar. E eu botei as mãos nos olhos da cega e rezei. E o que aconteceu? Nada, continuou cega. E isso muda a minha fé? Porque Deus não quis. Agora eu vou deixar de rezar? Se vir aí para eu rezar, eu rezo. E já aconteceu. Quantas vezes já aconteceu? De gente sair daqui andando, ou de gente me encontrar. Esses dias uma senhora me encontrou e: padre, há 2 anos atrás eu vim aqui, estava com problema de síncope, ficava caindo. O senhor olhou nos meus olhos e falou assim: você nunca mais vai cair, faz 2 anos que eu não caio. Porque Deus quis. E não porque eu quis, ou porque eu acho que tem que ser. Precisamos sair dessa dimensão de fé e entrar numa outra, de uma fé que profetiza, de uma fé que corre atrás, de uma fé que faz acontecer, porque essa fé que é verdadeira, a fé que espera. Abacuque vai demorar, primeira leitura, Abacuque vai demorar. Se demorar, então espera.
Espera, calma, essa virtude da esperança que está tão em falta na nossa vida, de ter uma esperança que move o nosso coração, que fala assim: agora não está bom, mas eu vou correr atrás do que é bom, eu vou mudar esse meu pensamento. Eu fico nesse pessimismo, eu fico com essa mente de senso comum, fico pensando as coisas do jeitinho de todo mundo. Sai disso, muda, toma outra atitude, faz diferente. E tomara que nós sejamos assim. Porque quando o Padre diz isso para você, está dizendo primeiro para mim, meu ouvido é o primeiro que escuta. E eu quero ser assim. E nós precisamos ser assim. Que essa fé acenda-se no seu coração. No instante de silêncio, peça de Deus essa fé impactante. A fé do profeta Elias. A fé que te faz agir, a fé que te faz mover interiormente, a fé que te faz crescer de verdade. Busque. Peça o dom da fé. Jesus diz: pedi e recebereis. E professemos a nossa fé.